Online. Fala pessoal, tudo bem? Então estamos aqui, né, mais uma vez para falar agora do segundo episódio da nossa série sobre o exílio de Israel. No episódio passado nós falamos, hoje eu estou com o José aqui, né? Primeiro eu vou apresentar o José, nosso convidado, que vai falar um pouquinho a respeito dessa parte do pré-exílio. Fala um pouquinho de você, José. Olá, rapidamente. Meu nome é José Adeildo, sou amigo do Paulo, tenho um tempo já na caminhada da fé, e o Paulo me convidou hoje para conversar com ele, o que a gente conversa diariamente. Então é mais um bate-papo, eu espero que seja produtivo. Vai ser bom, vai ser bom. Tem uns 15 anos de caminhada já, né? Há um tempão já, hein? O José foi a pessoa que me ajudou aí, pessoal, a embasar minha fé, me ajudou, foi meu primeiro líder, um dos primeiros líderes, né, da igreja. E tá aí, graças a Deus, homem de Deus. Bom, na semana passada nós falamos, José, a respeito do livro de Oséias e Jeremias, um pouquinho do período ali pré-exílio, como que a nação de Israel foi se perdendo, se distanciando de Deus e levantando para si novos deuses, novos profetas, a ponto deles queimarem os próprios filhos, né? A um Deus Uhum. chamado Moloque. Então, falei um pouquinho que como que isso entrou na nação de Israel, como que isso influenciou a nação de Israel e prejudicou ela. Não foi só a consequência ali do exílio. Então, para não ficar muito no vídeo lá, depois se você quiser, você vai lá, o pessoal aí que está assistindo aí, vai lá no primeiro vídeo que vai te embasar para esse aqui, tá bom? Então hoje o José vai falar um pouquinho a respeito dessa decadência de Israel e como que isso influencia a igreja, as nossas atitudes no dia de hoje, né? Como que Satanás se infiltra no meio da igreja de forma sorrateira, de forma sutil, assim como ele fez com o povo de Israel, e qual que é a consequência disso na nossa vida cristã. Beleza, José? Paz, beleza. Ô, Paulo, tá travando aí para você? Tá tudo bem? Certo. Eu Tá tenho bem, algumas então. perguntas para fazer para você, já posso? Ah, eu sou mais de responder mesmo. Então fechou. Vamos Bora lá, né? lá. Vai. Bom, no capítulo 8 de Jeremias, né, ele começa a falar a respeito que os profetas levantam, o povo de Israel levanta para si profetas, e esses profetas começam a falar de paz, paz, e Jeremias fica indignado com aquilo. Como é que esse povo só fala de paz? Como é que esses profetas só falam de paz quando não há paz? Eles não são profetas de Deus. Eu queria que você explicasse, Zé, para nós, o porquê que isso aconteceu. E da onde surgiram esses profetas, qual que era a intenção deles fazendo esse tipo de profecia, né? E como que isso também pode se apresentar nos nossos dias de hoje. Isso aí tá no capítulo 8 de Jeremias, né? Isso. É isso aí. Olha, Paulo, infelizmente, esse período aí foi um período de grande divisão política, divisão religiosa. Então, se nós achamos que isso aí acontece só no nosso tempo, né? Tempo de igreja, é bom saber, né? Que isso aí sempre ocorreu. E nesse período aí estava bastante abundante. E, ô Paulo, assim como nos dias de hoje nós falamos direita, esquerda, Lula, Bolsonaro, nulo, não quero ninguém, eu quero tal rei, eu quero tal igreja, fulano é bênção, fulano não, é célula, sem célula, eu não gosto assim, Paulo, é pentecostal, é neopentecostal, é tradicional, somos, Paulo, isso aí também ocorreu durante o período bíblico do povo de Deus e nós, como você está citando esse período, né? Esse período foi bastante abundante. Paulo, primeiramente, houve uma divisão religiosa e uma divisão política. Por que eu digo política? Porque até o profeta Samuel, o profeta era a lei, era a palavra de Deus, era a autoridade máxima, ele também presidia, governava, ele era tudo. Quando o povo decidiu que queria ser governado por um rei, dá-nos um rei, e Samuel se lamenta, Deus disse claramente, eles não estão negando você, Samuel, eles estão negando a mim, porque os outros povos têm rei, e eles querem um rei. O problema é que a consequência disso é que se levantaram vários reis, alguns reis eram bons, outros reis eram maus, muito maus, e este pecado de você oferecer sacrifício a Moloque veio desde Salomão, quando passou a casar com algumas rainhas, aprendeu outras culturas, alquimia.
Dizem até que ele aprendeu a aprisionar demônios, né? Não é o tema aqui, mas este culto pagão, ele veio sendo introduzido no meio do povo de Deus, justamente porque o povo pediu um rei, e nem todos os reis eram bons. Nesse período, o povo já estava bastante inclinado para o mal. Aí você me perguntou por que, José, então, que haviam profetas que já estavam divididos? Se todos são profetas, por que eles estão divididos? Todos carregam a mensagem de Deus? Exatamente. Existem verdadeiros profetas e falsos profetas. Sempre houve, e acredito que ainda hoje existe. Esses falsos profetas, eu acredito, Paulo, que foram por 3 fatores. Eu vou até repetir para você, né? Porque congelou no vídeo passado. Primeiro fator, o coração endurecido. Eu digo o coração endurecido do povo e dos profetas. Porque enquanto Jeremias dizia uma coisa, pregava, andava, caminhava, entrava em casa e falava a mesma coisa, alguns outros profetas, eles diziam que havia paz. Por que havia paz? E paz não é julgamento, eles diziam. É o que nós pensamos nos dias de hoje. E julgamento é quando cai um raio, é quando vem um terremoto, é quando vem 2 aviões e bate no World Center e destrói. Pandemia. E quando vira notícia, isso, pandemia, isso é o julgamento. E nem sempre, Paulo. Muitas das vezes o julgamento de Deus são em dias de, entre aspas, em dias de paz. É um dia de conforto, onde seu envolto está de prosperidade, onde as pessoas vivem a sua vida, casam, se dão em casamento, onde as pessoas elas não percebem que isso é um julgamento de Deus, mas a moral vem caindo, vem declinando, as pessoas vêm se afastando, e isso já é um julgamento de Deus. E um dos julgamentos de Deus é que o amor esfria na medida que há abundância de pecados. O que antes era inaceitável passou a ser aceitável. Assim como nós vimos. Olha só que escândalo, um rei jogar os seus filhos, não é? Para um deus Moloque. Eu falei no vídeo passado que isso daí começou com pequenas concessões, né? Foram pequenas coisinhas que eles foram, mas isso aqui não é tão sério, isso aqui não é tão importante. Foram pequenas concessões que, na verdade, dentro dela já carregava ali uma mudança na essência, né? No princípio. Olha que legal, você está falando de concessão. Vamos falar algo que antes era inaceitável, em poucas dezenas, sei lá, 20, 30, 40 anos, isso é totalmente aceitável até pelos santos. Pessoas que vão para o céu de verdade, pessoas que são homens de Deus de verdade, mas é a cultura. É uma cultura caída, que estamos já sob o julgamento de Deus e não percebemos, porque existem aqueles que dizem que há paz, assim como no tempo bíblico e acredito que até nos dias de hoje. Ô Paulo, você que está vendo aí, se você pesquisar em 1950, eu sei que algumas pessoas vão dizer credo, pesquisar essas coisas, mas é apenas para conhecimento. Procure prostitutas de 1950. Procure a roupa dessas prostitutas, né? Procure como elas se vestiam. Se você perceber nos dias de hoje, nós estamos falando de pessoas que a sociedade encara como pessoas imorais, certo? Nossa. Não é verdade? Isso aí. É perigoso. Eu não estou falando do José, como sociedade encara, certo? Tanto que se nós falarmos que você é filho de uma prostituta, é uma alta ofensa, certo? Paulo, rapaz, acho que vai ficar meio mais 18 isso aqui, né? É a roupa. Mas, então, qualquer a coisa roupa que a pessoa vai pro culto hoje, praticamente. Você tá entendendo? Era esse partilho, né? E, claro, eu não estava na época, né? Mas eu já ouvi falar, perguntas assim, falar assim, e se eu te chamar aqui e você fazer um sexo lésbico? Ela falou, me respeite, viu? Me respeite, seu imoral. Uma prostituta, ela não aceitava fazer isso. E hoje uma mulher normal, mundana, mas normal, ela aceita. Tranquilamente, ela não precisa vender o seu corpo para isso. Ela não precisa entregar a sua vida à devassidão. Ela aceita isso, porque a cultura veio trazendo essa quebra de princípio, quebra de valores, onde a palavra honra, defina-me honra.
Se eu perguntar para 100 pessoas, eu não sei quantas saberão me responder o que é honra. E até pouco tempo atrás, honra era algo que você defendia com a própria vida, né? As pessoas morriam em nome da honra, né? Defender minha honra. E hoje... Então, mas agora a gente vai falar que você está sendo muito conservador, né? O povo vai falar, mas esse cara é muito conservador. Até mesmo dentro da igreja. Isso. Então, são pecados que nós não aceitávamos e hoje nós aceitamos. Se eu perguntar para uma pessoa que tem idade de ser meu avô e perguntar como era o namoro da época, não é verdade? Né, eu acredito que era pegar na mão, olha lá, né? Não é verdade? Hoje, Então. os casados beijam como solteiros e os solteiros beijam como casados, né? Então, E mas é aí, algo aceitável. diante disso, como que a igreja se posiciona? Porque a Bíblia fala também que no Novo Testamento, né? Para a gente não apagar o Espírito Santo. Quem sabe não é essas atitudes que dentro carregam uma mudança no princípio? Quem sabe não é essas atitudes que tá fazendo apagar o Espírito Santo dentro de nós? E a gente está Isso. compensando isso aí com muitos fogos de artifício, como fala? Muita tecnologia, e o culto hoje tem marabalista, tem isso, tem aquilo outro, para poder compensar o nosso distanciamento do Espírito Santo. Hoje mesmo eu recebi um anúncio na internet falando assim, ei você pastor, que quer desenvolver a sua igreja, nós temos estratégias bem elaboradas para você para você ter um aplicativo, para você não perder pessoas, a maneira que você deve agir quando o cara como é? Se distanciando aos poucos, o que você deve falar, enfim, qual é a pregação certa e tal. Quer dizer, a gente está criando estratégias, movimentos para poder compensar esse distanciamento, ou esse apagar do Espírito Santo, talvez. Olha, Paulo, primeiramente, né, terminando o que eu falei anteriormente, a conclusão, é que José Adeildo, falando aqui pelo meu CPF, eu posso estar incluso, sim, na cultura caída, tá ok? Eu não quero aqui, de nenhuma forma, dizer que eu estou fora disto, que eu estou acima disto. Eu estou dizendo que pessoas de Deus, pela cultura, respondendo à pergunta que você havia feito, de dias de paz, né, quando não há paz, que pessoas que vão para o céu de verdade, pessoas podem até mesmo cair nesse engano e abrir concessões de pecado. Tudo bem? Não quero dizer aqui que eu estou acima de um outro nível, ou acima do bem e do mal, ou algo assim. Agora, respondendo ao que você disse, dando continuidade, olha, eu acredito, Paulo, que a igreja, eu não sei na época de Jeremias, porque eu não estava lá, mas a maioria das pessoas não erram porque querem. Todos nós, quando acordamos, queremos acertar. Eu quero acertar. E eu posso cair em muitos enganos, você pode cair em muitos enganos. E, às vezes, eu vou dar meu parecer aqui, mas antes eu quero deixar claro que a maioria de nós tentamos acertar todos os dias, nós tentamos fazer o melhor. Tá? Existem pessoas mal intencionadas, é claro que existem. Existem pessoas que, como os profetas da época, né? Porque um dos motivos de os profetas dizerem que há paz era justamente porque isso amansavam as pessoas, né? Isso trazia uma cura temporária para uma ferida mortal. Está escrito isso em Jeremias, né? 6, Eles 14, oferecem né? no 7 mesmo, no 7 e no 8, no capítulo 8 que ele fala, vocês oferecem curas superficiais para a ferida mortal do meu povo. É no capítulo 8. 6,14. Acabei de ler, ó, pra você ver. 6,14. Então, existem pessoas mal intencionadas para não, ou talvez medrosas mesmo, né? Para não perder o apoio, para não perder o apoio do rei, para não perder o aplauso das pessoas, para não perder o status religioso. Algumas pessoas, elas preferem relativizar a verdade ou falsificar, fabricar uma má notícia, uma falsa notícia, e essas pessoas eu considero como pessoas más. Mas a maioria das pessoas, eu falo da minha igreja, de outras igrejas, aquele cara que vai, que faz a célula, que faz aquilo, que trabalha, que dá parceiro, as pessoas querem acertar e na maioria das vezes acertam. Né? Não é verdade? Deixando bem claro que sim. Mas, ô Paulo, o que eu acredito?
Eu acredito que você está falando sobre apagar o Espírito Santo, não é? Aham. Eu acredito, Paulo, que isso daí, não sei se você vai entender. Olha, há um tempo atrás, não muito tempo atrás, quando eu converso com uma pessoa mais velha, de 50 anos, ela disse que o mover do Espírito Santo era muito grande. Uhum. Eu que já estou há um tempo, que eu conheço a Deus há um tempo, e eu me lembro que eu peguei o finalzinho ainda desse mover, comparado aos dias de hoje. Então, muitas pessoas da minha época, e muito mais, quem é mais antigo do que eu, mais ainda, eles tiveram uma experiência, um conhecimento, uma aprendizagem. Eu digo aprendizagem porque era ensinado dos seus mestres que nós não, que muitas vezes as pessoas de hoje não conhecem. Então, quando uma pessoa para os dias de hoje, que está falando de apagar o Espírito Santo e fazer muitas coisas sem perceber, eu vou trabalhar nesse sentido. Quando uma pessoa ela tem uma experiência com Cristo, aquela experiência inicial, ela se apaixona por Deus de cara. E ela faz o que for pedido para ela. Ela não é tribulacionista, pós-tribulacionista, ela não sabe o que é pentecostal, neo ou tradicional, ela não sabe o que é arminiano, ela não sabe, eu sou arminiano ou sou calvinista. Ela é o que disserem que ela é. Ela está totalmente apaixonada e ela faz o que colocar em suas mãos. Entende? Uhum. Mas houve um tempo em que o prazer de estar com Deus, o ensinamento de gastar horas com Deus, houve esse tempo que ficou internizado, talvez até na sua vida mesmo, ficou enraizado dentro de nós essas experiências, e eu acredito que muitos de nós estamos firmes na fé até hoje por causa dessas experiências que nós tivemos. Nós temos histórias para contar. Só que agora eu coloco a meia culpa também. Foi no meu tempo também que eu percebi que nós passamos a crescer, e para crescer nós precisamos construir estruturas para o crescimento. Sim. Para que o crescimento ele possa ser suportado, há necessidade de ter uma estrutura. Uhum. E a estrutura, ela é preciosa, mas ela não é mais valiosa do que aquilo a qual ela estrutura. Por exemplo, a caixa torácica aqui, ela tem os meus órgãos internos, é protegida da estrutura. Uma Sim. casca aqui chamada crânio, ela protege o meu cérebro, que é mais importante do que ela. Então, a Uhum. estrutura é importante, mas a estrutura foi criada para defender ou para proteger aquilo que é mais importante. Então, o crescimento requer estrutura. Quais são as nossas estruturas? Nós criamos algumas metodologias de crescimento, nós criamos células, nós criamos a regimentação, faz parte até da estrutura. Por isso, depois eu até falo para não me perder. Nós criamos tipos de evangelismo, nós fomos criando lideranças e lideranças, discipulados, tudo em nome da estrutura para não perder o crescimento. Sim. E as pessoas que foram conhecendo a Cristo, tendo essa experiência inicial hoje, elas conhecem a Cristo, agora eu vou aprender com a igreja o que a igreja me ensinar. A igreja, no meu tempo, foi assim, tá? Esse pecado é meu. É meu esse pecado. Não vou dizer que é de fulano ou de outro, é meu. Então, nós ensinamos para ela como fazer a estrutura acontecer. Sim. Ao passo que nós ficamos divididos sobre se nós somos funcionários de igreja ou somos servos de Deus. Quer dizer, Porque você nós teve a servimos. experiência, mas as pessoas que vieram depois de você teve a estrutura só. Teve a Pra- experiência pra- inicial, né, para conhecer a Deus, mas o que quando na hora de ensinar a igreja, ensinar a parte eclesiástica, trazer essa pedagogia eclesiástica, ensinamos estrutura. Mas isso não foi E nós somos intencional, José? servos de estrutura. Da mesma forma que foi lá quando a Síria invadiu Israel e começou a separar o povo e colocar outras nações para aprender. Porque dentro disso, do estabelecimento da estrutura, veio, não sei se foi dentro ou se foi depois, o sincretismo. As muitas crenças dentro de uma.
não sei o que ungido, a camiseta do cara que cura não sei quem, entendeu? O pão de sal, sei lá, não tô aqui Sim, para falar de igreja enfim, não mas é. pode ser que isso tenha vindo junto no pacote para suportar o crescimento e o sincretismo religioso, mano, é sincretismo, velho. A gente é Isso, servo de um Deus único e vivo e verdadeiro. A gente não precisa de misturar religiões. isso, isso. E isso, exatamente. Eu não sei, Paulo, se isto acontece se é intencional ou se é pelo abandono da essência. Porque na essência, você é ensinado a buscar a Deus horas e mais horas de oração. É você debruçar no livro e conhecer esse livro. Ok? Eu até acredito que as pessoas conhecem mais sobre as regras estruturais da igreja para suportar o crescimento do que propriamente o livro. Na essência, você não aprende uma aula sobre jejum. Você aprende muito Só, sobre jejum. só Pode uma falar. pergunta para deixar aberta aqui, não responde, José. Queria fazer essa pergunta para você que está assistindo a gente. Qual é o fundamento do cristianismo? Quais são os princípios do cristianismo? Tá bom? Essa é uma pergunta básica e eu queria que você refletisse se você sabe ela ou não. E se quiser deixar aqui no comentário, deixa no comentário, tá bom? Sem chat GPT, viu, pessoal? Amém. Pode continuar. Ah, sim. ChatGPT é enganação, né? Do orgulho, né? É. Aí Então, Paulo, essa essência, quando em nome do crescimento, nós fomos deixando de gastar tempo com ela e passamos a gastar tempo com a estrutura e trabalhamos para a estrutura. Imagina só, cara, de verdade, eu nem estou falando que as pessoas são más, vão para o inferno, não estou nem falando nesse sentido, porque não acredito nisso até. Mas é uma pergunta para reflexão. Se você quer de igreja, de domingo a domingo, repare quantos dias você está ouvindo e quantos dias você está falando. Pode ver. Segunda você está aprendendo algo, terça-feira você está aprendendo algo, quarta-feira você está aprendendo algo, quinta-feira você. Todos os dias você está aprendendo alguma coisa, todos os dias você está ouvindo alguém, todo o seu dinheiro é para isso, não todo o seu dinheiro, mas boa parte do seu tempo não é errado. Eu sei que você faz isso por Deus, mas podemos estar servindo mais a estrutura diretamente do que passar tempo com Deus. Algumas pessoas podem estar fazendo a obra de Deus sem Deus. Algumas pessoas, em nome da estrutura, têm que fazer coisas que ela vai ter que abdicar de algumas coisas da vida. Quantas pessoas, Paulo, você viu e eu vi, e eu não estou falando do meu ministério, eu estou sendo sincero aqui, eu estou falando de vários que eu vi. Quantas pessoas que foram crescendo, apaixonando, levando pessoas para a igreja, a pessoa simplesmente caiu. Só faltou passar aquela notícia. Pam, 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 pam. Né? Notícia. Fantasma da Fulano, Globo. como? Fulano não está mais. Como? Porque fulano deu o máximo que pôde em nome da estrutura e quebrou. Mas por que quebrou? Porque a estrutura quebra. Se você não tiver um tempo com Deus, se você não tiver experiência, se você não conhecer a palavra, você vai quebrar. E se você não quebrar, você vai ser uma pessoa que vai acreditar que existe paz onde não há paz. Entendi. Então aquelas pessoas acreditavam nos profetas que diziam que há paz, os profetas até mal intencionados, né? Porque a Bíblia chama de falsos. As pessoas acreditavam naquilo porque as pessoas eram cegas em questão de ouvir alguém que falava em nome da estrutura. E quem fala em nome da estrutura, ele sempre vai dizer que há paz. Ele não pode perder o controle. Não é Entendi. verdade? Entendi. Por isso que a gente fica tendo que fazer malabarismo para poder suportar ou sustentar as pessoas dentro da igreja. E toda vez, É, né? Cara, eu fico pensando, não sei, não tô falando aqui também porque amo a igreja que Cristo me salvou, que é a Sara Nossa Terra, mas quantos cultos a gente passa, e muitos cultos, às vezes até meses, cara, e a gente não ouve falar sobre salvação, sobre a volta de Jesus ou sobre arrependimento. Às vezes a gente entra na igreja, cara, cheio de pecado, cheio de falha, cheio de erro, louco para tomar um confronto e falar, cara, eu preciso mudar de vida. E tudo que a gente escuta é o quê?
Você vai na bênção. Deus te abençoe, você vai prosperar, você vai conseguir. Meu irmão, eu tô com meu casamento por um fio. Eu preciso de um confronto, cara. Eu tô podre, eu tô sujo por dentro, sabe? E aí tudo que eu recebo Deus vai te abençoar e tal. É como se eu recebesse um analgésico mesmo, pra sarar minha dor, enquanto na verdade o que tá me corroendo por dentro é um Isso. câncer. Exatamente. E isso aí, eu não sei pela vida do Paulo, né? Eu sempre falo só por mim. Isso aí não é porque o Paulo pertencemos a uma denominação em comum que eu estou falando da mesma denominação. E mesmo porque eu estudo várias denominações e várias outras religiões também. Então, não tem nada a ver, tá ok? Quero deixar bem claro isso aí. Mesmo porque se eu estou há 13 anos na mesma igreja, é porque tem algo maravilhoso nessa igreja. Foi Tá 2009, bem? né? Na verdade, a gente tá 16 anos, filho. 16 anos. Então, e graças a Deus, eu sou orgulhoso de ter conhecido a Cristo nessa igreja e ter sido sustentado nela. A igreja que sempre me amou, sempre me ajudou, e eu também sempre amei, sempre ajudei. Então, é com o máximo respeito que eu tenho. E não pense que é uma indireta, mesmo porque se um dia precisar falar, não vou precisar falar Também tem. indiretas, tá bem? Exatamente. Tá bem? Mas isso aí é verdade, ó. Vamos contar uma história. O fulano, isso aí chama vitaminados para pecar. O fulano, ele traiu a esposa. E ele traiu 20 vezes a esposa, ninguém pegou. Então a paz. Não caiu um raio em mim, a paz. Mas um dia o raio caiu. E a mulher descobriu. E vai levar os filhos. E agora vai pagar a pensão. E ela foi para casa da mãe. E falou que vai pegar metade dele. Se brincar, vai pegar tudo que ele tem. E agora ele está largado. E a mulherzinha lá da rua lá, não vai, ele não quer ela como mulher. Perdeu os filhos, sábado, domingo, um terço do salário. Mobel. Rapaz, esse cara começa a ficar triste. E por ficar triste, onde ele vai procurar? Na Uma igreja. igreja. Lógico. A maioria das pessoas tristes vão para o culto ou para a missa? A maioria vão para o culto. Todas eu não sei, acredito que não. Esse cara que vai para ouvir uma mensagem, ele ouve uma mensagem e diz assim: pode uma mãe esquecer que o filho que amamentou? Oh, ainda que essa se esqueça, o Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Aí fala: olha quanto tempo eu trabalhei para eles. Olha como eles só errei uma vez. Como eles são ingratos. Aí você ouve: querido, não importa o que você fez no verão passado, Deus é contigo. É mesmo, né? Se ninguém te entende, Deus te entende. Ele conhece a sua dor. Ah, meu Deus do céu! Você Tá com é essa. um espelho Ah! que reflete a imagem do É, Senhor. a música é benção, né? Mas ainda canta essa música Eu gosto dessa música, eu nesse gosto. contexto. Ainda canta nesse contexto a música ainda, né? Aí vai. Aí o cara sai do culto feliz, se achando injustiçado, disposto a largar todo mundo, porque ainda parte da mensagem falou assim: quem não está com você não merece estar, vai sozinho, vai pra cima. Aí o cara vai vitaminado para largar a mulher, largar os filhos, arrumar uma outra esposa, talvez até casada, dar continuidade na vida de pecado. Essa pessoa volta, ela entra condenada e triste e ela sai condenada e feliz consigo mesma. E José, mas o que isso tem a ver com a estrutura? Porque a estrutura ela visa o crescimento. E nós sabemos que o crescimento é dizer há paz onde não há paz. Não há paz, há destruição. Aí como a própria palavra fala, oferece curativos superficiais. Passa um curativo, passou um pouquinho da dor do momento, parou de arder agora? Parou. Então há paz. E passa a viver vitaminado para pecar. José, e dados? Tem dados para mostrar? Tenho. O número de nós evangélicos aumentou ou não aumentou durante os 20 anos? Aumentou, lógico. O avivamento de 2000 O número de divórcio aumentou ou não aumentou nos últimos 20 anos? aumentou também. A criminalidade aumentou ou não aumentou nos últimos 20 anos? Os filhos de hoje, eles são mais desrespeitosos com os pais ou menos?
As drogas invadiram ou não invadiram mais do que há 20 anos atrás? Então, não tem como, estatisticamente, nós estamos decaindo moralmente em todos os aspectos e o número de cristãos evangélicos estarem crescendo na mesma proporção. Devia Quer ser dizer que nós estamos... Exatamente. Entendeu? Entende? Entendi. Em nome da estrutura chamada crescimento. Que E foi eu não estou criada falando que é para algo errado bom. crescer. Sim, foi criada para algo bom, tem ajudado bastante, só que nós não podemos esquecer da outra parte, que vem primeiro. Que na verdade uma dosezinha de Espírito Santo, velho. Foi igual eu falo, né? Eu costumo falar isso aqui. Meu, o Espírito Santo já tinha transformado a minha vida antes do culto começar. Não teve como a estrutura me pegar, porque, meu, eu cheguei completamente destruído. E sabe quando você entra num lugar assim, ó? Eu senti, no mesmo tempo que eu senti um confronto para poder abandonar minha prática errada, que eu estava completamente errado, que eu, meu, para mim eu ia morrer naquela situação ali. Deus poderia ter me matado, que ainda era pouco. Ao mesmo tempo que eu senti isso, eu me senti amado e abraçado, sabe? Ao mesmo tempo que ele falou, você tá errado nisso aqui. O Espírito Santo falando comigo. Você tá errado e você merece a condenação. Só que eu já sofri no seu lugar e agora eu te abraço e te dou força para você abandonar. E naquele momento, aquela força, daquele amor que me abraçou, me deu força para poder vencer aquele pecado, entendeu? Não foi um. Ele não passou a mão na minha cabeça simplesmente. Demonstrou que eu estava errado. Eu tinha feito muita coisa errada, tinha feito muita gente chorar, muita gente sofrer. Ele mostrou isso. Falou: você merece sim a culpa. E por isso que eu sofri no seu lugar. E agora eu te amo. Isso. Você está falando de fundamento da salvação? Olha só, gente, eu sei que às vezes agora, se alguém ver isso daí, vai ficar muito bravo comigo, mas eu não quero, eu não vim, o Paulo só me convidou para conversar, e eu estou sendo bem espontâneo. Não quero ficar arrumando briga, algo assim. Provavelmente, se você é um filho da estrutura, você vai defender ele muito, vai passar até me odiar por causa disso, mas, gente, é só a Bíblia mesmo que diz isso. Um dos fundamentos da salvação, primeiro ela chama o pecador ao arrependimento. Depois que ela chama o pecador ao arrependimento, o pecador reconhece as suas misérias e reconhecendo as suas misérias, os seus olhos abrem, ele sabe que necessita de Cristo, de uma redenção. Aí ele vai até Cristo porque ele reconhece as suas misérias. Ele não vai até Cristo só porque Jesus te ama. Ele não vai só até Cristo porque a vida dele vai melhorar. Ele vai porque ele sabe que ele precisa, porque o evangelho, ele te constrange inicialmente e depois te constrange por vias de fato. No fim, o evangelho ele te constrange e diz assim, nossa, como eu sou miserável, como eu preciso de Deus. E no final, ele te constrange e diz, como eu sou extremamente amado por esse Deus. Então eu sou extremamente amado e extremamente confrontado. O evangelho, biblicamente, é isso. Eu não sou contra o Jesus te ama. Eu digo, Jesus te ama. Mas não existe na Bíblia Jesus te ama. Não existe. Leia Atos. Leia Atos. Eu não sei como as pessoas se convertiam ouvindo Pedro falar, porque Pedro, ele não falava que Deus amava ele. Ele falava o que Deus fez na cruz, por amor, pela obediência ao Pai. Mas antes disso, ele carregou os pecados que vocês cometeram, porque vocês são maldizentes, vocês são desobedientes. E as pessoas reconheciam isso, a humildade, né, através da humildade, e aceitavam a Cristo. Então, assim, para mim, o evangelho ele tem essa plenitude quando ele é falado dessa forma. Sabe o que me entristece? E aí eu entro um pouquinho naquilo que Jesus falou, né? Que ele via a multidão como ovelha sem pastor. Ou ovelha que não tinha um pastor. Que eu falo assim, cara, essas pessoas que vêm atrás do Jesus te ama, minha vida vai melhorar. Igual esse dia o pastor pregou assim, o cara só fica orando para Jesus voltar porque a vida dele tá detonada, ele tá com o nome no Serasa. Se a vida dele tivesse boa, ele não estaria orando para Jesus voltar. Enfim, eu fico pensando, cara, essas pessoas estão perdendo tanto de Deus, velho. Tá perdendo algo tão belo, tão maravilhoso, tão genuíno, tão... Ah, não tem palavra, sabe? É um amor que te abraça, uma presença que...
Cara, quando você merecia toda condenação, toda dor, ele te abraça e fala, meu, mesmo assim eu te amo e muda de vida. E aí não tem como você permanecer do mesmo jeito. Não é que o pastor falou pra você mudar, não tem como. Não tem como você sentir você ter um impacto com o amor desse. Você olha, o contraste é muito grande da sua vida, da sua pequenez, da sua mesquinhez, do seu pecado, com a presença, a santidade, o poder, o amor dele é tão grande que você fala, não tem como eu continuar do mesmo jeito, sabe? E as pessoas ficam nesse nível raso de Deus, tá perdendo tanto de Deus, cara, tá perdendo tanto. Ah, mas quando eu estiver no céu eu vou viver a presença de Deus. Mano, é para agora, o reino dos céus é para agora. A gente tá perdendo muito de não se relacionar com Deus. Eu acredito, e tem até uma oração que a gente faz que denuncia muito isso, quando a gente fala assim, Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Meu, eu não tenho que aceitar Jesus, cara. É Ele que tem que me aceitar. É eu que sou cheio de pecado, é eu que sou cheio de erro. Não é Ele. Jesus me aceita, é eu que sou errado aqui. É eu que preciso tanto, nossa, eu quero tanto mergulhar sabe, me esbaldar na sua presença, me leva para o seu rio, Espírito Santo. É isso, sabe? E as pessoas estão perdendo, falando, ô Jesus, eu te aceito, tá? Fica aqui no cantinho aqui da minha casa, sabe? Aqui o senhor pode mexer nesse pedaço, mas na minha finança não, nesse pecado aqui não, vou continuar fumando meu cigarrinho, bebendo a minha cervejinha e tal. Mano, quando você tem um impacto com o amor, com a presença de Deus, mano, tudo isso se torna fútil, banal, trivial. Não é porque você tem que abandonar, você quer abandonar o pecado. Isso. É isso aí. E isso aí vai mudando, né? O nosso conceito, né? Do que é felicidade, né? Do que é viver bem, né? Isso é verdade, né? Daniel, por exemplo, se viver bem fosse sinônimo de aprovação de Deus, eu não estou falando que viver mal é aprovação de Deus, Né? mas Daniel, ele estava numa condição melhor do que quase todas as pessoas que foram levadas em cativeiro. Até o próprio Ezequiel e o Jeremias, né? Que tava. Exato. Só um minutinho. Daniel, ó, Lourenço. Tá, Lorenzo. Daniel, quando ele foi levado em cativeiro, já que o nosso assunto é Babilônia. Zé, também tá aqui. Tá, obrigado. Ô, Zé, você nem levou minha mãe, ela tava lá andando. Lourenço, agora vai ficar falando, né? Daniel, quando foi levado em cativeiro, ele vivia com o rei. Ele vivia com os príncipes do seu povo e com os príncipes da Babilônia. Daniel tinha a melhor educação. Daniel tinha uma boa alimentação. Dentro das condições, né? Dentro dos seus limites, é claro. E Daniel, ele não quis comer das iguarias do rei. Daniel decidiu não se contaminar. E para você ver, como o que parece que nós estamos sendo chatos, mas na mentalidade de hoje, se você vive melhor do que a maioria, se você vive num lugar confortável, se você vive num ambiente de prosperidade, porque se você está próspero é porque você está indo bem. Tudo bem você comer algumas iguarias. Tudo bem. Tá tudo bem mesmo você passar a perna em algumas pessoas. Tá tudo bem mesmo você contar algumas mentiras para se dar bem. Tá tudo bem você fazer algumas coisas escondidas e ninguém vê. Se ninguém descobrir, tá tudo bem. Não é verdade? Tá tudo bem. A sua vida tá boa. Pode comer. Não precisa comer tudo que é consagrado. Algumas iguarias. Afinal de contas, todos que estão na mesa também estão comendo. Sim. Então, querido, Daniel, ele não deixou se contaminar, apesar do ambiente confortável. Paulo, quando nós caímos neste pecado de luxúria, o nosso Deus se tornou luxúria. O nosso orgulho se tornou luxúria. Você fala assim, José, como? Por exemplo, se eu fizer uma viagem legal, eu vou postar 500 fotos da minha viagem legal.
Se eu estiver no momento que eu conseguir alguma coisa, eu vou postar 500 fotos que eu consegui. Se eu comer uma coisinha ali de 100 reais, 200 reais, eu vou postar que eu comi uma coisa de 200 reais. Porque eu só exponho aquilo que eu tenho orgulho. Sim, E isso daí já é uma das iguarias do nosso tempo. Entende? entendi. Entende? José, mas eu não posso viver bem, eu não posso estar feliz. Não, não é isso. Olha, mas eu duvido, seriamente, de alguém que tem chamado e compra sapato acima de R$ 1.000. Seriamente. Por quê? Porque a alegria de ter coisas boas, ok, é bênção. Só que se o seu coração hoje já não se, pelo menos, se preocupa com quem vive na miséria, eu estou falando de se preocupar, uma angústia, pelo menos, São Paulo. Você quer conhecer o seu coração? Você quer conhecer o coração de uma outra pessoa? Quer? Escute a oração. Se você discorda do que eu estou falando, se você tem os seus 20 anos de crente, 10 anos de crente, 5 anos, discorda, então analise a sua oração. Analise a sua oração. Antes era muito mais tempo intercedendo, hoje é muito mais tempo pedindo para Deus te abençoar, muito mais tempo para Deus fazer suas coisas. Você se tornou muito eu. Então nós passamos a cultuar muito o eu. E a palavra felicidade. E às vezes até dentro da própria estrutura. A gente se serve da estrutura para satisfazer esse ego, isso é uma iguaria. Acabou. Ó, começou outra gravação, né? Acabou não? E isso. Tá 07 aqui, ó. 010. Nota 40. Tá bom, então vamos continuar. Ô Paulo, então é isso aí. É isso aí. Nós não percebemos, sabe? Mais uma vez, José, não posso viajar para Disney? Claro que pode. Claro que pode. O que eu estou dizendo cara, se seu coração hoje já não dói mais por nada, você tem que rever. Se seu coração já não tem mais fome, você tem que rever. Né? Você tem que rever de verdade o seu tempo. Ver uma criança Tempo de pedindo oração. dinheiro no semáforo não te comove, não te Exato. movimenta. Aí sabe por que talvez você não vai rever? Por causa dessa terapia de horas e horas e horas e horas em que você tem que pensar em si próprio, em si próprio, em si próprio. Que até mesmo uma oferta já não é mais uma oferta, é uma semente. Porque uma oferta é algo que eu dou gratuitamente. Nossa, forte isso aí, hein? Mas a semente não é dado gratuitamente. É algo que volta, mas vem também. Né? Então, você percebe como nós vamos sempre tirando um pouco do evangelho aqui, mudando aqui. Quando nós percebemos, fala, cara, eu sou um ateu de bom coração, não é possível. O ateu lá que trabalha comigo, ele não Porque quando é eu inferior semeio, a mim, não. o reino tá me devendo. Quando eu semeio, a terra tá me devendo. Isso. Eu plantei uma semente, ela vai ter que me dar o fruto. Agora, quando eu oferto, até as músicas, né? Você vê que... Agora eu tô lembrando de algumas aqui, as músicas que a gente cantava, eu vejo um povo tão distante, tão sozinho. Ou então aquela, não há como adorar sem ter compaixão dos perdidos. E hoje em dia é Era boa, né? Mas diferente. eu vou finalizar aqui, Paulo. Então, que já passamos um tempo bom, senão nós não conseguimos fazer outros vídeos, né? Vamos continuar semana que vem. Quem aí apoia o José voltar semana que vem, dá um joinha aí pra nós. Opa. Deixa no comentário. Mas, graças a Deus. Eu quero terminar dizendo assim, você que está ouvindo, querido, este aqui foi o tema da nossa conversa. Mas eu não quero que você entenda que é um ataque pessoal. Eu sou tão vítima quanto você. É apenas um grito de algo lúdico nesse meio de loucura em que nós estamos passando. Nós achamos que estamos em tempo de paz e muitas das vezes podemos estar sendo desaprovados por Deus.
Podemos estar mais perto dos dias de Noé, como jamais pensamos. Então você que já ficou um bom tempo na igreja e você se cansou, às vezes, talvez você tenha se identificado com essa mensagem, que você foi um servo de estrutura, e o seu líder, o seu pastor, quem te chamou, não é uma pessoa ruim, é uma pessoa de Deus que quer o seu bem, sim, que lutou por você, que orou por você de verdade, que te ama de verdade. Mas talvez nós, assim como muitas pessoas que eu conheço, talvez tenha se perdido nesse meio, tenha se quebrado. Eu quero dizer que você ainda é amado por Deus. É necessário sim que você reconheça, que você volte por esse caminho. Você conhece o caminho. Já não há necessidade mais de alguém te chamar para a igreja, abrir uma Bíblia com você, porque você conhece o caminho da casa. Então que você volte, que você se humilhe, que você busque a Deus. Se você estiver sem força, manda um oi. Oi, Paulo. Oi, José. Oi, quem te trouxe? Tenho certeza que essa pessoa que te ama, ela vai te receber com carinho. E a partir de hoje, que quando você estiver com a sua agenda exausta, você fala, não, eu não posso mais cair neste erro. Eu preciso passar mais tempo com Deus. Quando você vê que o seu casamento está ficando mais difícil, peça ajuda sim e diga, eu preciso parar um pouco, que eu preciso cuidar. Eu não posso fazer como Adão e Eva, que Adão conversava todos os dias com Deus e Eva conversava com a serpente. Os dois saíram do Éden por causa disso. Querido, volta para Deus. Jesus ama você de verdade. Ele quer próximo dele. Nós estamos nos últimos dias, os portões estão se fechando. E este é o meu pedido para você. Amém? Amém. Essa, vou pegar essa. Bem, obrigado, José. Obrigado você que acompanhou a gente até aqui, viu? Que Deus possa ter te abençoado, o Espírito Santo possa ter te confrontado aí e acrescentado na sua vida de alguma forma. Falou? Deus abençoe. Tchau, Semana que tchau. vem, segunda-feira, tem mais. Tchau, tchau. Amém.